Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós estamos aqui iniciando um novo assunto. Quer dizer, concluindo um novo assunto, porque nós vimos algumas aulas atrás algo bem como introdutório a esse conteúdo. Trata-se da estrutura da matéria. Nós sabemos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não é isso? Beleza. Então, tudo ao nosso redor a gente vai considerar de matéria. Nós temos as porções dessa matéria que são consideradas corpos, né? E essa matéria, ela é constituída por átomos. Os átomos, eles se unem para formar o que a gente chama de moléculas, e as moléculas, elas vão se unir para formar as substâncias, ok? E aqui nós iremos ver dois conceitos importantes para entender a estrutura da matéria. O primeiro conceito é elemento químico. Olhem para cá. Elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades químicas. Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam as mesmas propriedades químicas. Nós temos uma infinidade de elementos químicos na natureza. Hoje já se pode até, em laboratório, fabricar, produzir elementos diversos, tá? Mas esses elementos, eles têm algo em comum. É o seu conceito. Como está sendo dito aqui, né? Eles apresentam as mesmas propriedades químicas. Então você tem o hélio, você tem o neônio, o argônio, você tem o hidrogênio, o oxigênio, tá? Você tem o ferro, o alumínio, você tem uma infinidade de elementos químicos e eles todos são constituídos por átomos semelhantes e que vão apresentar propriedades químicas semelhantes, ok? E dentro desse conceito nós temos a substância. Substância é aquela que apresenta a mesma composição em toda a sua extensão. É aquela que apresenta a mesma composição em toda a sua extensão. Ou apresenta unidades químicas iguais, ok? Essas unidades químicas iguais referem-se aos átomos, tá? Então, a substância água. Imagina eu pegando várias porções de água e cada porção dessa, por menor que seja, eu vou ter sempre a mesma composição ou as mesmas unidades químicas, ok? Imagina eu pegar pedaços de ferro. Esses pedacinhos de ferro, a menor porção dele vai apresentar composição igual em toda a sua extensão. Então, nesse caso, nós podemos definir como substância. Você tem uma infinidade de substâncias também que a gente pode depois fazer uma pesquisa sobre isso daí, tá? Mais aprofundado. Bom, dentro desse conceito de substância, nós podemos classificar as substâncias em dois tipos. Primeiro, aquelas substâncias que são constituídas pelo mesmo elemento químico, é a substância simples, tá? Então, o gás hidrogênio, uma substância, é constituído pelo mesmo elemento químico chamado hidrogênio. O gás oxigênio é uma substância formada pelo mesmo elemento químico oxigênio. Aqui nós temos o ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio, e o gás cloro, que é formado por 2 átomos de cloro. Nós temos também a chamada substância composta, ou seja, a substância composta ela já é constituída por 2 ou mais átomos diferentes. Aqui a água. A água é uma substância composta porque ela apresenta 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, 2 elementos diferentes. Aqui o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? 2 elementos diferentes, ó. 2 átomos de oxigênio e um de carbono. E aqui NH4, você tem o nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio. Bem aqui eu coloquei um esquemazinho em cores para você identificar. Quando é que eu tenho uma substância simples? Quando ela apresenta, ó, elementos químicos iguais, né? Então veja aqui, ó, bolinha preta, bolinha preta. E aqui eu tenho 3 bolinhas pretas. Poderia até representar aqui o gás ozônio, 3 átomos de oxigênio, né? Aqui poderia ser o H2, poderia ser o O2. E aqui? Aqui nós temos 2 exemplos de substâncias compostas. Olha aqui, uma bolinha preta e uma bolinha azul, não é isso? Então, tem 2 elementos diferentes aqui, formando uma substância composta. E aqui eu tenho 3 elementos, ó. Ou melhor, 2 elementos, perdão. Só que bolinha preta e 2
bolinha azul, ou seja, esses poderiam ser um mesmo elemento químico e aqui um outro elemento. Então aqui nós temos um exemplo de substância composta e aqui exemplo de substância simples. Agora nós iremos entrar em um outro conceito muito importante em química e na estrutura matéria chamada reação química. Meus queridos, antes de entrarmos no conceito do que seja uma reação química, eu preciso explicar duas coisas para vocês. Tá estranho, né? Eu estou aqui com uma vela, né? E aqui na minha mão tem um papel amassado, ok? Bom, eu preciso fazer uma diferença para vocês aqui. Essa diferença trata-se do que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Bom, nessa minha mão aqui eu tenho um papel amassado, certo? Se eu desamassar esse papel, né, e amassar novamente várias vezes, deixou de ser papel? Não, claro que não, ok? Não deixou de ser papel. Então, todo fenômeno físico é aquele fenômeno que, ao acontecer, não ocorre nenhuma mudança na estrutura dessa matéria, ok? O arremessar, né? Se eu arremessar esse papel para o meu filho que está ali me filmando, isso aí é um fenômeno físico. O papel vai chegar lá com o papel e se ele jogar de volta, vai chegar aqui de volta com o papel, ok? Levantar esse microscópio é um fenômeno físico. Esse pincel, quando eu escrevo aqui, é um fenômeno físico. Ou seja, fenômeno físico é todo aquele fenômeno que acontece, mas que não ocorre mudança na estrutura da matéria. Agora, e se eu pegar esse papel e colocar aqui na vela? Você quer que eu faça isso, né? Faço não. Mas a gente sabe que se eu aproximar esse papel da chama aqui dessa vela, com certeza ele vai pegar fogo. E se ele vai pegar fogo, ele vai começar a passar por um processo químico. Ele vai aos poucos deixando de ser papel. Então aí, quando eu tenho uma mudança na estrutura da matéria, aí eu já vou chamar de fenômeno químico, ou seja, ocorre formação de novas substâncias, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos de formação de fenômeno químico, que ocorre formação de novas substâncias. A ferrugem, a oxidação, a decomposição de cadáveres, a queima de uma vela, tudo isso a gente chama de fenômeno químico. E o que tem a ver com reação química? Porque as reações químicas são exemplos de fenômenos químicos. E a queima de uma vela, a gente vai ver depois, é um tipo de reação química. Aqui nesse momento aqui, está ocorrendo uma reação química. A nossa respiração é uma reação química. São várias reações químicas que acontecem para te dar capacidade de respirar. A nossa digestão química e diversos outros tipos de substâncias reagindo umas com as outras, que a gente vai chamar de reação química, que na verdade são fenômenos químicos. E agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado e entrar no conceito de reação química. Bom, agora a gente pode entrar no conceito de reação química, né? Então vamos definir de forma bem completa. Reação química. O que seria uma reação química? É uma transformação da matéria onde ocorre mudança quantitativa na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Então veja que nós temos aqui duas palavras, reagentes, né, e produtos. Os reagentes são aquelas substâncias que vão, como o próprio nome diz, vão reagir, tá? Vão reagir para formar uma nova ou novas substâncias, no caso que são os produtos. E os químicos usaram-se da matemática para poder representar uma reação química. E a representação de uma reação química chama-se equação química. E aqui está o exemplo de uma equação química. Eu tenho A mais B produzindo C mais D, ok? E nessa equação que representa a reação química, ela tem
tem duas características. Primeira característica é que aqui, nessa local aqui, essas substâncias aqui que estão unidas por esse maisinho, elas estão reagindo, tá? Então aqui é uma reação dessas substâncias, uma com a outra, daí serem chamadas de reagentes. E aqui são substâncias novas que foram produzidas pela reação dessas duas substâncias. E aqui eu vou chamar, no caso, de produtos. E um outro detalhe, o número de átomos total aqui nos reagentes, no final do processo, é igual ao número de átomos aqui nos produtos. Ok? Isso aqui é a proporção das massas definidas, da massa definida numa reação química. Ok? E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que a reação química, ela existe dependendo da forma que, ou do processo que ela ocorra, a gente pode classificar em vários tipos diferentes. Aí você vai ter a reação de síntese, reação de análise, reação de dupla troca, reação de simples troca, reação de decomposição e assim diversos tipos de reações que a gente pode obter. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, voltando para a queima de uma vela, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Aqui, como eu falei, a queima de uma vela é um tipo de reação química. E aqui nós temos substâncias atuando como reagentes e substâncias atuando como produtos. Quando a parafina, ela é o combustível. A parafina, ela vai reagir com o oxigênio existente no ambiente. No caso aí são os reagentes, a parafina que é o combustível e o oxigênio que é chamado comburente. Essas duas substâncias a gente vai chamar de reagentes, estão aqui, são os reagentes. E o que vai ser produzido no caso, que é a fuligem, tá? São produtos da queima desse combustível parafina, a gente vai chamar de produtos, ok? A gente depois pode tirar uma aula só para trabalhar bem direitinho esse fenômeno da queima de uma vela, que é bem interessante, ok? Meus queridos, a gente vai passar agora para a segunda parte desse vídeo. Tchau! Bom, meus queridos, só para fechar aqui, né, o nosso assunto sobre reações químicas, né, e já deixar vocês com as atividades, eu quero só trazer aqui, só para a gente ilustrar, né? Aqui eu tenho o exemplo de uma reação química, que é a formação do sulfeto de ferro, onde eu tenho o elemento químico ferro reagindo com o elemento químico enxofre, produzindo o sulfeto de ferro. Aqui você tem, ó, o ferro e o enxofre são os reagentes, eles reagem para produzir o sulfeto de ferro, ok? Aqui é uma outra reação química, onde você tem o metano reagindo com duas moléculas de oxigênio e produzindo uma molécula de gás carbônico, ou de óxido de carbono, e duas moléculas de água. Detalhe, se eu contar aqui, a quantidade de carbonos aqui nos reagentes vai ser a mesma quantidade existente aqui no caso aqui, nos produtos, tá? Se eu contar a quantidade de átomos de oxigênio aqui, eu vou ter a mesma quantidade de oxigênio desse lado. A mesma coisa para hidrogênio. Eu quero só acrescentar aqui um detalhe, que faltou bem aqui, ó. Se aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu vou ter o quê? Um átomo de carbono, ok? Eu não posso jamais fazer isso aqui, ó. Porque se eu fizer isso, está errado. Então veja como é importante isso. Isso aqui faz parte de um processo chamado balanceamento de reação química, tá? Que você vai aprender com mais detalhe lá no ensino médio. Bom, aí aqui eu tenho, como eu falei, os tipos de reações, os principais tipos, né? Reação de síntese, reação de análise, reação de simples troca e reação de dupla troca, que vai ser uma pesquisa que você vai fazer. Você vai fazer uma pesquisa sobre esses tipos de reação química, vai pesquisar lá no Google,
e vai passar para o seu caderno e vai fotografar e mandar para o tio PH essa pesquisa que eu vou esperar que você faça. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que é uma reação química, o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, o que é uma equação química, o que é um elemento químico, o que são substâncias simples, substâncias compostas, e assim você vai enriquecendo o seu vocabulário devagarinho, tá? Não esquece de curtir o canal do Tio PH. Tchau!